Então, cuidar da saúde é mais barato do que cuidar da doença. Que seu remédio seja o seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Vamos lá. O mecanismo por trás das doenças. Irmãos, eu quero pedir que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar e no sentido do que eu vou falar. Sabe por quê? Nada melhor do que a experiência das coisas que acontecem. Um dia eu estava numa certa igreja, fazendo esse seminário, e um momento que nós abrimos perguntas, houve uma jovem bem intencionada que ela não entendeu muito bem o que eu estava falando. Não entendeu. Eu não estou aqui, tudo que eu estou trazendo não é para desmerecer classes, profissões, não. Eu vou falar de medicina, eu vou falar da alopatia, e eu vou falar da medicina integrativa, a qual eu sou apaixonado, que é a medicina de mudança de estilo de vida. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, se você não estiver muito atento, você pode na tua mente distorcer, facilmente. Por que eu explico? Nós fomos treinados, desde a infância, a quando sentirmos uma doença, uma dor, uma necessidade, nós procurarmos um médico. É normal. Não tem nada errado em procurarmos um médico. Todavia, nós precisamos colocar cada coisa em seus devidos lugares. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Eu não vou falar em momento algum mal de médico. Eu vou falar bem de médico. Só que eu vou tentar ajudar os meus queridos irmãos a colocar o médico e a medicina tradicional no seu lugar devido. Tá bom? Então vamos ficar atentos que vocês vão entender muito bem. Olha aqui. Mário. Vamos aqui. Primeiro eu começo com uma pergunta. O que vocês acham? Os médicos, eles existem para cuidar de doenças ou para cuidar da nossa saúde? Vocês estão livres para responder. Pode responder de uma vez, pode responder individualmente. O que vocês acham? Rapidinho aí. Desse lado aqui. Os médicos foram estabelecidos, estudam e estão aí para cuidar da nossa saúde ou das nossas doenças? Saúde! Olha aqui o corajoso. Saúde é isso, né? Para você é saúde. Perfeito. Tem outra pessoa aqui? Da doença. Ok. Quem pensa diferente? É doença ou saúde? Tá misturado. Tem saúde e tem doença. Ok. Vou para esse lado aqui. Desse lado, o que vocês acham? Não precisa imitar eles, tá? Mas se vocês acharem a mesma coisa, perfeito. Os médicos, eles estudam, eles estão aí para cuidar da saúde ou da doença? O que você acha? Doença, aqui está mais doença. Saúde, temos dois saúde ali. É doença ou saúde? Está dividido. Mas realmente eu acho totalmente normal estar dividido. Por quê? Porque nós fomos treinados para acreditar que o médico cuida da nossa saúde. Só que o médico não cuida. Quem está totalmente saudável, no vigor da sua vida, cheio de energia, diz assim: eu vou no médico. Eu amanheci com vontade de ir no médico, fazer todos os exames, tirando aquelas pessoas que já colocaram isso como um padrão, acreditando que elas estão fazendo medicina preventiva. Elas vão e fazem todos os exames e algumas batem no peito. Irmão, eu fiz um check-up há uns dias, gastei maior grana e eu estou cuidando da minha saúde. Eu quero, de forma carinhosa e respeitosa, dizer para os meus queridos que vocês não estão cuidando da saúde quando faz exames, tá? Não é assim que se cuida da saúde, tá? Isso faz parte também, mas não é assim.
Então, meus queridos, culturalmente, nós acreditamos que os médicos cuidam da nossa saúde. Só que os médicos, na realidade, eles cuidam da doença. Eles cuidam da doença. Tá? Eles não cuidam da saúde. Porque eles não são treinados para cuidar da saúde. Eu estou dentro de um centro acadêmico, eu já sabia disso antes. Só que agora eu estou vivendo com doutores. E vou falar uma coisa: eles não sabem cuidar nem da saúde deles mesmos. Alguns médicos muito espertos hoje, eles estão mandando seus filhos, sua esposa e sogra ele manda para outro médico. Mas mãe manda para um naturopata. Por quê? Quem cuida da saúde, em primeira instância, é você mesmo, que cuida da sua saúde. Em segundo lugar, o especialista em saúde, que sabe cuidar de saúde, ele vai tentar modificar o teu jeito de pensar. Vamos lá, vamos seguir. Vamos ler. A medicina moderna se empenha a tratar de doenças, faz muito pouco para que as pessoas não adoeçam. Dr. Milton Mills é um grande médico americano. Próximo. Os médicos são treinados para trabalhar com doenças. Eles não são treinados para cuidar da saúde. Tá? Outro grande médico ali. Gente, vamos entender um pouquinho. Nós somos, quando você olha para uma pessoa, ó, vocês estão olhando para mim, né? Vocês estão olhando 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Certo que eu tenho mais células para cá, né? Para a cabeça, que é bem avantajada, né? Dizem. Então vamos entender isso aqui. A medicina moderna se empenha a tratar de doenças, faz muito pouco para as pessoas não adoeçam. De novo, o Dr. Milton Mills. Enfim, agora são os trilhões. Eu estava falando dos 100 trilhões, que eu sou uma composição, você também, de 100 trilhões de células. Só que 90 trilhões de células são fungos e bactérias. Quando você olha para mim, você tem que dar um desconto. Só 10% do Pedro é célula humana, tá? Só 90%, que é 90 trilhões. 10 trilhões são fungos e bactérias. Ou melhor, só 10%, 10 trilhões são células humanas. E 90%, que são 90 trilhões, fungos e bactérias. Mas aí você me perguntaria, mas Pedro, onde que está tanto fungo e bactéria? Em todo lugar. Cabelo, pele, olhos, boca. No intestino tem um universo. Na microbiota tem um universo, mas vamos devagar. Então, já ficou mais ou menos compreendido por que o médico é incapaz de cuidar da saúde, né? Porque está muito relacionado ao que eu sou. Mas vamos lá. Microbioma humano. Depois do processo que fora feito, todo aquele trabalho de análise que ficou famoso, né? O trabalho de sequenciamento genômico. Quem já viu falar de sequenciamento genômico? Que eles viram, identificaram quantos genomas existem, quantos genes tem, quantas células, tá? E descobriram tudo, um estudo muito complexo e amplo. Eles descobriram que nós temos algo chamado microbioma, que é exatamente esse 90 trilhões de fungos e bactérias e parasitas que estão espalhados em todo o nosso corpo. Onde que eles estão? Eles estão na pele, como eu falei, cabelo, cavidade oral, vias aéreas, trato gastrointestinal, trato urogenital, de um indivíduo saudável. 90 trilhões, vamos lá, Mário. Microbiota, intestino, ok. Onde tudo começa. É interessante. Opa, a planta, entre uma planta e uma planta. Gente, duas coisas que eu não consigo falar. Se vocês me amarrarem aqui, meu braço não sai uma palavra. Se vocês me prenderem no lugar, não sai uma palavra. Nem eu entendo o que é isso, mas é um fenômeno. Mas vamos lá, eu vou tentar. Então é o seguinte, quando as pessoas me procuram no consultório, Pedro, eu estou com uma inflamação na ponta da orelha.
Aí ela diz que essa inflamação já é crônica, que ela já usou uma pomadinha, já tomou remédio e não resolve, que causa dor. E aí eu vou analisando, eu vou fazendo um exame, coloco lá um analisador quântico que eu trabalho, e depois eu vou para a microbiota dessa pessoa. Eu digo, vamos falar de intestino? Eu quero saber tudo que você come, o que você bebe, a hora que come, a hora que bebe. E a pessoa fica intrigada, não, mas eu quero saber da minha orelha, da inflamação da orelha. Eu digo, não, tudo bem, mas a gente tem que ir para o teu intestino. Se não foi uma picadura de inseto, e se não foi uma lesão causada por uma faca, por um arame, ou por outra coisa, isso tem uma fonte adjacente, intestino, microbiota intestinal, e as pessoas ficam intrigadas. Mas nós vamos entender nessa tarde muito bem isso. Quando nós falamos de microbiota intestinal, nós temos que ir para o passado, onde nós ouvíamos pessoas dizendo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é como se fosse o nosso segundo cérebro. Quem já ouviu isso? Segundo cérebro. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, durante muito tempo, ela não concordava com isso, viu? Mas depois de amplos estudos, a Organização Mundial da Saúde não só aceita, como elas disseram, realmente, nós temos um órgão virtual. Existe, além dos órgãos, fígado, rim, pulmão, coração, baço, vesícula, além glândula tireoide, entre outros. Além de tudo isso, nós temos um órgão virtual. Por que virtual, irmãos? Porque não dá para se ver com olhos nus, nem tocar. Mas uma vez que é analisado a nível microscópico, você vê que na nossa microbiota tem trilhões de fungos e bactérias. Mas, irmão, isso surgiu depois do pecado? Não. Foi o Deus Criador que fez algo chamado, bora mais para frente, chamado de simbiose. Simbiose. Só que nós, com nossos hábitos e com nosso estilo de vida, nós causamos uma disbiose, que é um desequilíbrio entre bactérias e fungos do bem e bactérias e fungos do mal. A coesão, o trabalho simultâneo das bactérias boas e das bactérias más, juntos elas criam algo chamado simbiose, que é o equilíbrio, homeostase, equilíbrio. Mas nós, com nossos hábitos deletérios, de alimentos refinados, de alimentos hidrogenados, de alimentos açucarados, de alimentos químicos, como o glutamato monossódico, que está no sazon e naqueles bloquinhos da vida, em outros temperos, e nos hambúrgueres, dos fast food. Tá? Se você colocar glutamato monossódico num pedaço de isopor, você come ele sem perceber. Só para você ter uma noção do que é o poder de sabor do glutamato monossódico. Só que ele é altamente deletério, ele destrói tudo, inclusive a microbiota intestinal. Pedro, o que destrói mais a microbiota intestinal? Refrigerantes, açúcares, queijo, frango, ovos, carne. Os irmãos estão me olhando desesperados, por isso que eu não queria vir. Mas vamos ter calma, tá? Vamos ter calma. Vamos lá, Mari. Mostra esse organismo em simbiose aí. Próximo, Mari. Simbiose. Olha que lindo a simbiose. Tá vendo? São bactérias bem distribuídas. Olha como é que é um intestino. Ali está o intestino delgado, estômago, intestino grosso e o começo do reto. Tá? Então, olha como é lindo. O intestino em simbiose, ele tem a cor dele. Se vocês olhem um intestino disbiótico, com a microbiota intestinal desequilibrada, o que acontece? Você vai ver que ele é negro, que ele é feio, negro que eu digo assim, escuro,
feio, inflamado, o ácido clorídrico diminui, você não tem um bom processo digestório, você não tem um bom processo de absorção de nutrientes. Irmão, fala numa coisa que você gosta de comer saudável e gostosa. Quem quer falar uma coisa desse lado? Manga, perfeito, é saudável e é gostoso. O que tem na manga? Tem vitaminas. Mas se eu tenho uma desbiose e não absorvo essas vitaminas, o que elas viram? Nada. E minha célula não precisa dessas vitaminas para ter saúde? Sim, mas eu tenho uma desbiose. Então, uma vez que esse desequilíbrio existe, a inflamação que precisa de agentes curativos que está na ponta da minha orelha não vai acontecer. Vocês estão entendendo? Mas é no pé, irmão. Meu problema é no pé, irmão. Vamos falar do meu pé. Não, meu irmão, tudo bem, mas vamos falar primeiro do seu intestino. Hoje os melhores especialistas, todos concordam que 99% de todas as enfermidades são inflamações. A primeira coisa que eles concordam são inflamações. E a outra coisa que eles concordam é que 99% de todas as doenças nascem no intestino, assim como a saúde nasce no intestino. Tá? Mas vamos adiantar. Eu querendo explicar um pouco de fisiologia e não fazer a igreja ficar entediada, eu busquei um amigo, inclusive ele é pastor e ele mora no Uruguai, ele é brasileiro, maranhense, que nem eu, lá de São Luís, um cara muito criativo. E aí eu falando para ele, Carlinhos, pastor Carlinhos, eu preciso falar de fisiologia, sobre célula, mas eu não quero usar a terminologia da medicina, porque é chato, só interessa para quem estuda medicina, quem é médico, ou quem gosta desse tema saúde. Mas para as pessoas que não estudam isso, são muita terminologia chata. Ele disse, tá bom, vou te ajudar. E ele me ajudou mesmo. Então eu fiz esse quadro aqui para explicar. Eu coloquei um celular desligado, que nós vamos chamar de corpo ou hardware. Se tem alguém que fala inglês melhor do que eu, por favor, irmão, tem misericórdia. Hardware. Eu estou tentando falar castelhano, eu não consigo falar inglês ainda, entende? Então, castelhano eu consigo falar algumas coisas, mas o inglês é complicado. Então, hardware, um celular desligado, corpo, é o nosso corpo, tá? Nós podemos colocar esse hardware, corpo, como célula, como nós aprendemos aqui, tá? Que 10%, 10 trilhões são células humanas. Então vamos pensar aqui, eu tenho célula, mas você também tem. As minhas células precisam de nutrientes, fitoquímico, água, minerais, mas também as tuas células precisam da mesma coisa, correto? Então, olhando o celular desligado, corpo, hardware, e olhando uma célula, vamos pensar na mesma coisa. Agora vamos para o centro, tá? O celular, quando nós ligamos ele, tem uma luz. O que ele tem? Eletricidade. Vamos lá para o núcleo da nossa célula agora? A gente tem célula. Só que no núcleo da nossa célula nós temos algo chamado mitocôndria, que é a usina de energia do nosso corpo. Mitocôndria. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais músculo eu tenho no corpo, mais mitocôndria eu tenho. Quanto mais gordura eu tenho no corpo, menos mitocôndria eu tenho. Então, quando eu tenho menos mitocôndria, quer dizer o quê? Que eu tenho menos vida. Então, eu vou chegar um momento aqui que eu vou falar sobre peso e sobre obesidade. Eu não quero que ninguém diga que eu sou gordofóbico, viu, irmão? Porque eu não sou. Estou falando de medicina, de ciência, de saúde, tá bom? Eu preciso abordar isso porque isso é algo muito sério. Então, tá bom. Eu tenho aqui essa luz no centro, é o núcleo da minha célula que está aqui à esquerda. Não, aqui está à direita, esquerda minha aqui, ok? Agora vamos. Agora eu tenho um celular aberto com vários aplicativozinhos. Aquilo ali é o que? São um software. Que aí nós podemos falar de vários aplicativos que nós temos, né? WhatsApp, YouTube, não sei o que mais, não sei o que mais. Ok, se eu estiver falando alguma besteira que vocês saibam mais do que eu, também não me condene porque meu negócio é medicina. Eu só estou tentando fazer uma alusão aqui.
tá? Para ficar claro. Dentro desse software, nós vamos falar de organela. Organela, que é o quê? A organela fica dentro da célula, cada uma com uma função. Uma é uma função hormonal, outra é de enzima, outra é de enlaces, de combinações de nutrientes, de produção, de eliminação, de desintoxicação. Então, o nosso organismo, a nossa fisiologia, ela é complexa. E ela precisa o quê? Ela precisa caminhar junto. Todos os passos que damos na nossa fisiologia, ela tem que ser integrada, passos integrados. Eu como muito bem, irmão, mas eu não faço uma caminhada. Eu caminho, eu corro, eu sou atleta, irmão, mas eu tenho um problema, eu não tomo água. Eu tomo água bastante, irmão, mas eu não consigo dormir. Você percebe? Então não é uma coisa, é um conjunto que a gente chama de quê? De sinergia. Um conjunto de ações. Vamos lá, Mari. Ok. Agora o mais interessante. Quando se desliga a energia do corpo, ou diminui a voltagem do corpo celular, da célula, os fungos e bactérias tomam conta. Nós precisamos ter energia vital. Essa energia vital vem como? Vem através de fitoquímicos. Quando eu falar fitoquímico, você tem que pensar num grão, você tem que pensar numa folha, você tem que pensar numa amêndoa, numa fruta. Nunca pense num pedaço de carne quando eu falo de fitoquímico. E eu vou dizer por quê. Porque na planta, na amêndoa, na fruta e no cereal integral, eu tenho fitoquímicos protetores. Na carne eu não tenho fitoquímicos protetores. Você percebe que é muito mais do que falar que comer carne é isso, é aquilo. Eu preciso entender que apesar de ser algo gostoso, saboroso e que faz parte de todas as minhas memórias que eu fui ensinado desde a infância, aquilo que eu estou comendo, aquele animal, ele não tem fitoquímicos protetores. Quando eu como uma folha, eu tenho um fitoquímico protetor. Aí você aproveita e diz assim para mim: mas Pedro, vem cá, as folhas e vegetais não têm agrotóxicos? Olha o que eu aprendi com um grande doutor PhD, não cristão. Ele disse assim: o Criador, quando colocou os fitoquímicos dentro de uma fruta, dentro de um vegetal, ele sabia que em algum momento as pessoas iriam envenenar essa planta, essa fruta, essa árvore. Então, esses fitoquímicos protetores, eles existem para proteger o nosso organismo sobremodo da vida que nós vivemos depois do pecado. Porque antes do pecado, tudo era perfeito, não tinha venenos. Entende? Não tinha venenos. Mas vamos imaginar que se nós hoje, com todos os pesticidas e venenos e agrotóxicos e drogas e remédios, nós não tivéssemos esses fitoquímicos protetores, a quantidade de câncer, doenças degenerativas seriam superiores, seriam muito mais. Vocês estão acompanhando o raciocínio bem? Perfeito? Então Deus, o Criador, colocou nas plantas a proteção da nossa saúde, não o alimento carne. Inclusive o boi e a vaca e o frango, eles comem vegetal exatamente porque na intuição, eu falei de intuição, uma irmã ontem, eu atendi uma irmã muito bem intencionada, muito querida. A primeira pergunta dela foi: irmã, o gato pensa? O gato tem discernimento? E eu tive que explicar para a irmã que não, que o gato não tinha discernimento. Quem teria que ter discernimento seria nós, seres humanos, que não temos. Então os animais, sem discernimento, Deus colocou um radar que quando eles estão doentes, eles procuram ali algumas ervas, um mato, um cachorrinho vai, come aquele mato,
fica um pouquinho parado, se tiver água e rio, eles vão, tomam água e param de comer por um tempo. Aí quando eles melhoram, às vezes o que eles fazem? Eles colocam até o mato para fora. Vocês percebem o que acontece? Pois quando nós estamos doentes, o que nós fazemos, irmão? Pedimos uma pizza no canto com uma Coca-Cola. Como ter saúde assim? É impossível termos saúde assim. Então agora nós já sabemos, né, Mário? Nós já sabemos que temos 90 trilhões de fungos e bactérias e o equilíbrio é imprescindível. Próximo. Ok, eu não cuido das minhas células. Agora que vem a provocação. Eu não cuido das minhas células. Aí eu fico doente. Sobra para quem? Esther, eu tenho que perguntar para ti, Esther. Sobra para quem, Esther? A área da saúde. Aí você chega na área da saúde, vamos falar de médico, né? Porque é o representante maior da área da saúde. Tem os enfermeiros que trabalham mais, mas os médicos, eles representam, né? Chega no médico e diz assim: doutor, eu estou com a minha célula doente. Vamos dizer que você entenda isso e diga assim: doutor, eu estou com as minhas células doentes. Aí o doutor toma um susto. Opa, quer fazer uma pegadinha para mim? Está brincando com a minha cara? Eu não entendo nada de célula. Doutor, que remedinho o senhor vai dar para minha célula que está doente? Eu estou doentinho. Aí o doutor fica ali apavorado por 5 minutos. É isso, já sei o que eu vou fazer. Não contavam com minhas astúcias? Eu aprendi tudo na faculdade. Próximo, Mário. Eu vou remediar. Eu não tenho solução para a tua célula. Por quê? Quem tem solução para a tua célula é você. Comendo laranja com bagaço, não só o suco de laranja, porque o suco de laranja é um veneno, irmãos. Deus do céu colocou o antígeno do veneno na laranja, que é o bagaço. Aí a gente vai e compra um balde de suco de laranja no supermercado. É veneno. A frutose, ela não pede licença para entrar numa célula. Ela mergulha na célula. E teu índice glicêmico vai lá para cima. A glicose pede. Lembra de manhã? A glicose bate, educadinho. Ó, eu estou aqui. Manda insulina para mim, pâncreas. Só que a frutose não. Então você tem que comer a fruta, mastigar o bagaço, porque ali está o antígeno do veneno. Você não adoece porque você está comendo uma fruta. Aí ela traz benefício. Tá claro? Então o doutor viu que você não levou agentes de cura para a tua célula. E ele fica desesperado. Ele disse: olha, o que eu aprendi na faculdade foi o seguinte: quando uma célula adoece, eu não tenho o que fazer, eu tenho que dar um remédio para diminuir o quê? O teu sofrimento. É isso aí, Dona Esther. E é esse que é o papel, nosso papel, aquilo que eu estou estudando, o teu papel como enfermeira, é isso, é diminuir o sofrimento. Mas as pessoas iludidas pensam equivocadamente que o doutor tem a solução. Quando o remédio que remedia não resolve, qual é a medida que o doutor toma? Ele vai chegar para você, seu João: olha, eu tenho tentado cuidar da tua célula, dando uns remedinhos, mas não está funcionando muito bem não. A gente vai ter que tirar esse órgão. A gente vai ter que fazer uma cirurgia. Aí o seu João já está meio desanimado da vida. Tá bom, doutor, está entregue. Está entregue. Aí tiram vesícula, que não se deveria tirar uma vesícula. Vesícula se recupera. Tiram um útero e ovário, que não deveria tirar, mesmo policístico, a não ser que esteja metastático com câncer, não se deveria tirar. Queriam tirar o útero e ovário da minha esposa. Queriam tirar. Propuseram há 2 anos. Olha, ela é uma senhora de 56 anos, não parece uma gatinha, está ali toda, mas ela está com o útero policístico, porque nós passamos por uma fase muito difícil, que foi a morte do nosso filho, que trouxe muito sofrimento e dor. E você sabe, né, que a tristeza e a dor, ela também causa muitos danos. Inclusive há estudos que depois de 3 anos que você se separa,
ou que você perde alguém querido, você tem ali, no mínimo, 80% de possibilidade de desenvolver uma doença degenerativa, autoimune ou um câncer, por causa de tristeza. Você pode ter o melhor alimento do mundo, a tristeza mata. E a Mari ficou com o útero policístico. E aí eu fui, lógico, eu estou na frente do doutor, eu acompanho ela, aí passou de um doutor para outro, de um doutor para outro, de uma doutora para outro, e chegava à mesma conclusão. Aí eu disse para ela assim: tu quer mesmo ficar sem o teu útero, ovário? Quer ficar sem nada? Vai ser um problema na tua vida. A gente não vai conseguir mais controlar teus hormônios. Vai ser muito difícil. Você vai ter uma vida miserável. Não tira. Porque assim, o médico falou. Entenda bem. O velhinho aqui é um acadêmico de medicina. Mas só que eu estudo uma coisa que o doutor não estudou. E a minha esposa, tudo bem. Então qual é o procedimento que nós vamos fazer? Aí nós criamos todo um protocolo onde entrou alguns agentes curativos da própria natureza, ervas, melão de São Caetano, ipê roxo, graviola, uma combinação de extratos. Colocamos nela, para equilibrar os hormônios, a maca peruana, que é incrível para aumentar a progesterona, tá? E equilibrar os hormônios. Colocamos a mora niura, que é um ótimo equilibrador hormonal feminino. E foi ano passado que você fez de novo tudo, útero limpinho, ovário limpinho, tudo lindo, os doutores olharam, tá aí o útero da minha mulher no lugar. Não se tira útero, não se tira ovário, não se elimina a tireoide. Hoje a naturopatia é porque assim, se teu olhar for um olhar alopata, médico tradicional, lógico que vai tirar, porque eu não culpo os médicos, eles não têm culpa. É assim, eu não estudo o tema, é só isso. Se eu quiser saber de música, eu vou falar com um músico, não dá para falar com um pedreiro, a não ser que ele seja músico também. Eu não posso chegar lá, você constrói casa, me fala aqui sobre a estrutura musical, sobre a harmonia, sobre dissonância, sobre não sei o quê. Não, eu tenho que procurar um músico e ele vai me explicar tudo sobre o tema. Então, o médico alopata, ele sabe sobre doença e sabe sobre fármacos, remédios, remediadores. Ok? Próximo. Solução. Eu estava no Santo Eduardo e chegou nessa parte aqui, um irmãozinho estava impaciente já. Ele disse: ô irmão, não vai ter a solução desse negócio não, irmão? Eu quero a solução. De calma, irmão. É assim, o ser humano é assim, a gente se envenena durante toda a vida, mas na hora da solução a gente quer rapidinho. Quer uma pílula, quer uma palavra milagrosa, é um conjunto de coisas. Tomando essa água amarela, eu lembrei, viu, Cogete? Eu entrando no primeiro semestre na minha sala de aula, né? Só jovens de 25, 30 anos, 22, e chega um velhinho lá, todo metido a jovem, com um galão desse negócio aí, desse tamanho, 1,5 litro de água, com própolis, com cúrcuma dentro, e sento até cair na cadeira, não acredita? De tão nervoso. Eu fiquei assim, parecia, o que eu estou fazendo aqui? E eu caí mesmo, literalmente, porque caiu uma caneta, eu fui pegar, e na hora de voltar para a cadeira, eu sentei no chão. Fiquei meio sem graça e tal. E eu acho que no primeiro momento eles achavam que eu era maluco. Pô, todo mundo entra com uma garrafinha de água, o cara traz 1,5 litro de água. É que eu entendi que para que eu tenha saúde, eu tenho que beber água, e não pode ser qualquer água. Tá? Mas eu não vou falar da água agora. Vamos. Solução. Solta aí. Infrarrojos que permite validar los comprimidos antes de que pasen a la línea de envasado. O que vocês acham? Remédios? Resolvem? Estas líneas consiguen entregar 40. Certamente não, né? Certamente não. Mário, pode passar. Olha aqui. Colocaram aqui até um comprimidinho alegre, fazendo festa com o povo. Ó, que lindinho, né? Não, acho que a solução não é mais remédio. Próximo. Hospitais. Tem que ter mais hospital, né? Investimento em hospital. Acho que sim, não? O que vocês acham?
Olha que estrutura linda, os prédios bonitos, caixinha de sofrimento. A gente desenvolve pesquisa e extensão. O congresso acadêmico, ele congrega essas outras questões, que é a atividade extensionista, além da... Pior que não, irmãos. Existe uma diferença muito grande entre prevenção e promoção de saúde, onde existe uma árvore velha e ela está precisando de um apoio para que ocorra a prevenção da quebra do galho. Por outro lado, nós podemos então formar uma árvore frondosa e saudável para que ela não precise de apoio para se prevenir a quebra do galho. Na nossa saúde acontece a mesma coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem um estilo de vida saudável, automaticamente nós estaremos evitando as doenças. Infelizmente, nós médicos, mesmo na faculdade, na residência médica, nos congressos médicos, em nenhum local a gente aprende sobre promoção da saúde. Nós somos muito bem treinados a descobrirmos, diagnosticarmos as doenças e tratarmos as doenças. No entanto, nós temos que buscar mais conhecimentos na nutrologia, na promoção da atividade física com os profissionais de atividade física e até também na parte da bioquímica para que aprendamos a fazer a suplementação necessária para a promoção da saúde. Ok, então, eu falei, mas eu trouxe uma doutora aí de alto padrão, alto nível, para falar o que eu falei, né? Que eu falando talvez não pegue muito bem, mas a doutora dizendo, ela usou o exemplo de uma árvore. Um certo dia eu inventei, irmãos, de plantar um pé de pimenta de cheiro. Elias, tu conhece bem, né? Pimenta de cheiro, Elias. Põe ali naquele peixinho, né? Aquela pescada amarela, a pimenta de cheiro, aquele perfume, né, Elias? Delícia. E eu estava em São Paulo já há muito tempo, eu era um pesco-vegetariano. Tem isso? Tem. Eu comia peixe também, tá? Era um vegetariano, meia boca, comia peixe, maranhense, da beira de praia e tal. E só que não tinha pimenta de cheiro. Eu acho que nós estávamos nos primeiros anos em São Paulo, né, amor? Primeiros 3, 4 anos. E um certo dia encontramos em algum lugar, ou mandaram, não sei, uma pimenta de cheiro. Minha primeira coisa foi, amor, eu vou secar a semente dessa pimenta de cheiro aqui para plantar aqui no quintalzinho da gente. Porque se a gente tiver um pé, a gente está rico. Porque toda a nossa comidinha vai ter uma pimenta de cheiro que a gente gosta demais. É cultural, tá? É cultural. Do Lodovicense ali, gosta muito. Em alguns lugares do Nordeste. É uma pimenta que não arde, ela só tem cheiro. Enfim, tentei plantar a semente. Procurei um lugarzinho lá, tinha um jardim, e coloquei a semente para secar e coloquei lá. E ficava todo dia, ia, molhava, e ficava olhando, uma ansiedade e tal, e demorou demais. Eu amor, ferrou, não vai nascer não. Aí um dia, um dos meus, não sei se foi Raiz ou Raika, me chamou, papai, nasceu um bichinho assim, um brotinho da pimenta de cheiro. Aí eu fui lá correndo, e olhei, fiquei alegre, e cresceu um pouquinho, não, secou. Aí eu digo, o que acontece? Eu nunca trabalhei na roça, nunca fiz nenhum curso de agricultura, não tinha naquela época ainda, assim como há hoje na internet, nesse aspecto que a gente sabe tudo, né? Tutoriais sobre plantações, nada. E aí eu fiquei triste, cheguei para a Mari, sim, amor, borrou. Nosso pezinho de pimenta não vai rolar não vai vingar não, o bicho está sequinho lá. Aí a Mari disse assim, pô, você vai desistir do pé de pimenta? Vai ali embaixo, arruma uma terrinha, um estrumo, uma coisa assim viva, galinho de planta assim, apodrecido. Eu digo, não, essa terra aqui em São Paulo não dá pimenta de cheiro, o problema está aqui em São Paulo, é o frio, não deram, não, tenta, vai lá, pega uma terrinha nutritiva, olha só minha mulher. E aí, eu, só para não dizer que eu estava contrariando ela, eu fui, arrumei uma terrinha preta, não sei se foi perto ali do NASP, que nós morávamos ali no comercial. E aí, fui e tirei aquele galinho seco, morto já, irmão, morto, sem vida. E eu coloquei a terrinha, bem legal mesmo, e molhei ali, e fiquei observando um dia, outro dia, e eu passou mais ou menos uma semana, digo, não vai rolar.
Rapaz, de repente, eu acho que deu uma chuvinha e o pezinho seco criou vida de novo. Eu digo, que fenômeno é esse? Para quem não está acostumado com plantação, aquilo para mim era extraordinário. Eu digo, como assim? Não estou entendendo. Não estava morto? Como é que ganhou vida? Hoje, estudando de uns anos para cá mais a fundo a fisiologia a nível celular, fica muito claro. Uma célula sem nutrientes essenciais é uma célula doente. Uma célula que recebe Coca-Cola em vez de água é uma célula doente. Um organismo de uma pessoa que não toma água é um organismo doente. Você sabia que quando você nega água para o teu organismo, esse próprio organismo, esse sistema, ele vai buscar lá no bolo fecal que está alojado alimento, água, ele vai secar a água do bolo fecal. Vamos supor, você que não faz cocô assim, daquele jeito que deveria, viu? Bonitinho, fica 2, 3 dias sem ir no banheiro. Aquele cocô, aquela putrescina e cadaverina que está ali dentro daquele bolo fecal, ele vai ser sugado aquela água. Tem uma doutora que eu gosto muito, a doutora Kátia Hanaka. Ela diz que ou você toma água ou você toma fezes. Se você não dá água para o teu organismo, ele vai e desidrata o teu cocô que está ali dentro guardado. E você vai beber de qualquer forma. Sabe por quê? Porque o teu sistema, ele não negocia. Ele precisa de líquido. E junto com essa água, tem que ter ou nutrientes essenciais que vão dar saúde para aquela célula, ou doença. Entende? Tá claro? Então, há algumas coisas, irmãos, que são inegociáveis. Nós já sabemos que nós somos 100 trilhões de células, que 10 trilhões são células humanas e 90 trilhões são fungos e bactérias. Nós entendemos também que uma vez que eu desligo ou diminuo a energia, vamos supor, está vendo esse amarelinho no centro? Isso é uma mitocôndria, uma usina de energia. Se eu não ofereço nutrientes essenciais, quando eu falo nutrientes essenciais, pensam em vitaminas e minerais, pensam em fitoquímicos que estão nas plantas, nas verduras, nos legumes e nas frutas, pensam em óleos de alto padrão, como óleo, azeite de oliva, como óleo de coco, como óleo de linhaça. Você tem que pensar nisso como alimento. Uma vez que eu não dou para o meu organismo, eu continuo vivo, mas eu tenho uma vida miserável. Por quê? Os fungos e bactérias, eles assumem um lugar de preponderância. E aí, minha energia mitocondrial diminui. Quando baixa a minha energia, eu começo a ter problemas nas minhas organelas. É como se fosse um computador ou um celular começando a ter problema no software, em todas as áreas. Daqui a pouco o celular não presta mais. Você tem que trocar a placa e às vezes nem resolve mais. É a mesma coisa a fisiologia humana. A célula morre por insuficiência energética. A nossa célula morre por insuficiência energética. Isso a gente dá um nome em medicina. Dois tipos de morte nós temos. Ou insuficiência energética, porque eu não dou aquilo que ela precisa, ou apoptose celular. A apoptose celular é uma morte natural, é uma morte programada. Todo dia morrem milhões de células, mas essa morte não é ruim, porque essa morte foi programada. Foi o Deus Criador que colocou para que morressem células e viessem células novas. Agora, quando eu não dou os nutrientes essenciais para o meu organismo e dou alimentos inertes, ela vai morrer mesmo. E aí ela morre e não tem recuperação. E às vezes é melhor que morra, ou às vezes ela pode mutar. Já ouviram falar de câncer, né? O câncer é uma célula mutada. É algo muito pior. Ok? Vamos lá. Célula morta, corpo morto. Se eu sou um conjunto de células mortas, eu sou o quê? Um corpo morto. É por isso que tem pessoas aí com 40 anos que acabou a energia. Tem um homem com 40 anos que deitou, dormiu, irmãos.
Tem moça aí, mulheres com 30, 25 anos que deitou, virou, não tem mais energia para nada, não tem vitalidade, não tem vida. E uma vez que eu não tenho essa vitalidade, o que acontece? A minha vida fica uma vida pela metade, eu tenho uma vida pela metade. Por quê? Lembra dos excelentes lá de manhã? Os excelentes que se mostraram vigorosos, porque pediram o quê? Vegetais e água. Irmãos, vai fazer 30 anos, quando eu dei o meu primeiro passo para o vegetarianismo. As mudanças foram feitas de dia para noite. Eu vou falar uma coisa. Se eu perguntasse aqui quantos querem viver a eternidade com Deus e morar no Éden restaurado, eu vou ver que todas as mãos vão se levantar. Só que a gente está tendo uma dificuldade terrível em se desprender do estilo de vida que nós vivemos aqui. E vou falar uma coisa: quando você vence o teu apetite, você vence um monte de coisas juntos. O apetite é uma das maiores provas que a gente consegue, pelo poder de Deus, ser renovado. Quando eu abro mão do meu apetite pervertido, eu estou abrindo mão de muitas coisas. E o convite, o desafio, ele é para todas as pessoas de todas as idades. De todas as pessoas em todas as idades. Eu costumo apelar para o coração das pessoas e dizer que não espere ter um organismo doente, viu? Não entregue a sua vida, o seu corpo para médico, confiando em médicos. Porque o máximo que eles podem fazer é paliar, é remediar. E eu sei muito bem disso. Porque nesse último câncer do meu filho, nós buscamos, eu não vou falar tudo, porque tudo é muito forte, que é tudo no mundo tão amplo e grande, mas buscamos muitos caminhos para o meu filho ser restaurado, e ele não foi restaurado. Então hoje, a minha vontade era mergulhar dentro do cérebro dos meus queridos irmãos e conseguir fazer algo que mudasse a visão sobre estilo de vida, sobre medicina preventiva, que é o jeito que eu vivo. Medicina preventiva é o jeito que eu vivo. Ok. Nós temos o nosso sistema endócrino, um sistema chamado sistema endócrino. Nele está o nosso hipotálamo, está a nossa glândula pineal, tem a hipófise, onde produz o hormônio do crescimento, está a tireoide, onde regula vários hormônios, tem a glândula paratireoide, tem os ovários, tem os testículos, tem os pâncreas. Tudo isso, irmãos, é importantíssimo. E a gente precisa entender para cuidar. Quem já ouviu falar de hipotireoidismo? Hipotireoidismo, quem já ouviu falar? Pois é, para cada 10 pessoas com sobrepeso, 9 têm hipotireoidismo. E é muito fácil entender por que as pessoas têm hipotireoidismo. Nessa glândula chamada tireoide, que é uma glândula pequenininha que fica aqui, localizada aqui no pescoço, que nós chamamos também em espanhol de coelho. Essa glândula, ela precisa de alguns minerais, de um conjunto de ações para que ela esteja saudável. E um desses minerais chama iodo. Quem já ouviu falar do iodo? Iodo. O Dr. Jean Nouveau, um francês, ele revolucionou a medicina porque ele descobriu uma forma que corrige esse padrão desequilibrado da tireoide com um produto chamado Lugol. O que é o Lugol? Mário, me dá aqui um Lugol aqui, Mário. Eu vou sortear daqui a pouco 3 Lugol. O Lugol é uma fórmula que está iodo diluído a 5%, iodo inorgânico, e iodeto de potássio diluído a 2%.
Segundo alguns grandes doutores, PhDs, mestres em medicina e naturopata, eu posso citar o nome de um desses, que é muito famoso aqui no Brasil, chamado Dr. Laí Ribeiro. Ele diz que 2 gotinhas de Lugol por dia, 2 gotinhas de Lugol por dia, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês no Japão come em algas. Nós não temos cultura de comer algas aqui no Brasil, não é verdade? O japonês, em tudo que eles comem tem alga. Então, iodo, Lugol, iodo e iodeto de potássio faz com que a tiroide esteja equilibrada, você produza T4, tiroxina livre, e a partir da produção de T4, você vai lá, essa tiroxina livre ela vai ser transformada em T3, e a T3 ela tem uma ação mitocondrial, sabe lá na usina de energia que eu falei? A T3 participa lá, dando vida pra gente, vida, tá? Então, hipotiroidismo não é mais um problema, lógico, tudo isso junto com um modelo de dieta equilibrado. Tá, quais são os sintomas? Só um pontinho aqui para saber quais são os sintomas. Você tem mãos frias, tem pele seca, tem constipação, cabelo caindo, esquecimento, pode ser falta de ferro, tá? A mulher que fica de 5 a 6 dias menstruada, dentro daquele ciclo de 22 dias, ela precisa medir a ferritina, pode ser por deficiência de ferro. O ferro tem que estar acima de 50, ideal que esteja entre 70 a 150, tá? Então, pode ser falta de ferro, pode, mas a probabilidade maior é que seja deficiência em iodo. E o homem precisa de iodo também? Qual o homem que tem aqui próstata? Temos homens aqui que não tem mais próstata, meu Deus do céu. Pois é. Todos os homens que têm próstata precisam de iodo. A próstata é iodo dependente. As mulheres que têm útero ovário é iodo dependente também. E seios, os seios são iodo dependente. Toda vez que eu falar, ou você ouvir um especialista em saúde falar que um órgão é dependente de alguma coisa, ele não vive. Vamos supor, se você negar magnésio para o teu músculo cardíaco, uma hora ele vai parar. Coração, ele não funciona. Sabe o infarto fulminante do miocárdio? Carência de magnésio. A pessoa, inclusive, acontece até com atletas, que por algum motivo passa despercebido, e aí a deficiência vai aumentando, o músculo cardíaco não funciona sem magnésio, o cérebro não funciona sem magnésio. Então, esse músculo cardíaco é o quê? É dependente de magnésio. Tá claro, né? Vamos lá. Outra coisa muito curiosa, irmãos, muitos dos casos de Alzheimer foi descoberto que na verdade não é Alzheimer. A maioria das pessoas que sofrem com demência devido a pequenos vasos sanguíneos obstruindo o cérebro. Dr. Caldwell diz: a demência vascular são as pequenas arteríolas obstruindo-se dia após dia. Quer saber como se obstrui as arteríolas? Tá? Quer saber? Gordura hidrogenada. Sabe aquele óleo que você vai no supermercado e compra? De girassol, de canola, de soja. Sabe o que é aquilo ali? É uma gordura vegetal que eles colocam hidrogênio dentro. Se você tira o hidrogênio da gordura, ela ficaria uma pasta dentro de pouco tempo fétida. Você não suportaria o fedor. Então o que a indústria fez? Tirou um óleo refinado que em tese não faria mal para o organismo humano e hidrogenou para ela suportar meses e anos. Só que dentro dos vasos e artérias entope. E sabe por que entope? Vou falar para vocês. Sabe aquele sal refinado que você come? 10, 20, 30, 40, 50 anos, eles vão lesando o endotélio, a parte de dentro dos vasos e artérias. Para que você não morra com hemorragia dentro de um lugar onde tem sangue, pequenas hemorragias, aquela gordura hidrogenada que você comeu lá, daquele ovo frito, ou daquela carne frita, vai lá e começa a alojar. E você começa a criar arteromas
dentro desses vasos pequenos, e daqui a pouco a sinapse cerebral não acontece mais, sabe? Os neurônios não se comunicam mais, e aí o que acontece? Eu não sei mais o que acontece, já estou com Alzheimer, entendeu? Entope tudo, não acontece, eu não sei mais o que acontece, porque eu não sei mais. Aí eles fazem um diagnóstico de Alzheimer, mas isso de fato não é Alzheimer. Quando você vai e dá para esse paciente magnésio, coenzima Q10 e desobstrui, ele volta a pensar, a imaginar. Eu não falei de manhã? Que estão rejuvenescendo o cérebro velho com L-treonato, com magnésio incrível para o cérebro. É exatamente isso. Vamos lá, Mari. Esse é um vídeo irmãos, mostrando uma célula de câncer sendo fagocitada. Quando você tem um organismo saudável e usa os agentes curativos, o que acontece? Os teus fagócitos, eles vão e eles percebem que tem uma célula de câncer surgindo, eles fagocitam, eles destroem essa célula. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um organismo, um ambiente biológico propício. Lembra lá do meu pezinho de pimenta? Por que ele ressurgiu do nada? Porque eu tornei aquele local um ambiente biológico propício para que aquele pé de pimenta tivesse vida. E acredite em vocês ou não, eles deram muita pimenta, aquele pezinho de pimenta. Entende? Então, quando você dá para o teu organismo, torna um ambiente biológico, o teu terreno biológico favorável, acontece isso. E quando não é feito isso, Pedro, você já sabe, o organismo ele vai colapsar. E um momento ele vai acusar. Eu gostei muito da definição que eu ouvi de um especialista sobre o que é o câncer. Sabe o que é um câncer, irmãos? Sabe o que é uma doença autoimune? É um grito de um organismo pedindo socorro. É um grito de um organismo pedindo socorro. Próximo, Marco. Outra coisa, quando você não cuida, candidíase sistêmica no sangue, inflamação. Vocês sabem aquelas mulheres que dizem que tem fibromialgia, e tem gente que gosta tanto que assume como algo bom. Eu tenho fibromialgia. É exatamente o sangue inflamado. Pessoas que têm inflamações generalizadas, dói tudo, dói aqui, dói ali. Aí eu vou no médico, o que ele vai fazer? Ele não sabe cuidar da minha célula, porque quem cuida da célula é quem estuda medicina nutricional. Ele vai dar um remédio e eu vou também acabar com a minha função renal. Lembra lá? Do meu doutor lá, doutor Acosta? 58 anos, tinha aparência de 70, porque os rins, ele estava esperando um transplante. Na idade dele é muito difícil um transplante vingar. Então está fadado à morte de forma precoce. Por quê? Porque tinha muitas dores, não dava para viver com dores. Um irmão querido de vocês aqui me procurou agora há pouco, muito honesto, e falou para mim, mostrou uma bolsinha cheia de remédio e me fez uma pergunta: irmão Pedro, eu te ouvi de manhã, o que eu faço? Olha aqui, tinha mais ou menos uns 30 envelopes de remédio, eu tenho que tomar isso aqui, eu não suporto, eu dou. Aí ele me falou o que tinha. Eu disse, eu tenho a mesma coisa que você. Ele disse que tinha hérnias, eu digo, eu tenho 4, provo, com ressonância. Eu tenho uma hérnia cervical e 4 hérnias na minha coluna. Eu não sinto dor nenhuma. E não tomo um remédio. Tá? E eu disse, pode acontecer a mesma coisa com você, irmão. Só que precisa, primeiro, entender a proposta. Segundo, fazer uma mudança radical. Eu gosto muito de um pensamento do doutor Hipócrates, que viveu 300 anos antes de Cristo, que ele disse: para situações extremas,
medidas extremas. Não tem o que fazer. Vamos ao próximo, Mário, solução. Próximo, Mário. O que que a gente faz para solucionar a questão dos fungos e bactérias? É aquela proposta? É aquela proposta ali, irmãos? Certamente não. Eu gosto muito disso aqui, ó. Como vencer os fungos e bactérias? Irmãos, quando eu nego para mim vitaminas e minerais essenciais para o meu organismo, acontece um processo celular que chama estresse oxidativo. Quem já viu um portão enferrujado, uma faca enferrujada? Quem já viu? Exatamente. Aquela faca, aquele portão, aquele ferro que enferruja, ele está passando por um estresse de oxidação. A mesma coisa acontece na minha célula quando eu não dou o que ele precisa. Ó, o exemplo é essa maçã. Tá vendo essa maçã oxidada? Isso é um estresse oxidativo, isso acontece. Já viu aquela pessoa que vai envelhecendo e ela vai ficando toda encolhidinha, toda cheia de ruguinha? Aquilo é um estresse oxidativo. Mas há de convir que existem pessoas, vamos supor, meu pai tem 93 anos e ele não tem essas ruguinhas. Sabe por quê? Eu vou explicar. Ele mora num sítio e ele come a vida toda acerola, jaca, manga, coco. Está envelhecendo 93 anos, não está perdendo a consciência, nada, está super consciente, ele e minha mãe. Minha mãe está um pouco cansadinha. Ela teve umas perdas e isso afetou ela. Filhos que já foram antes dela. E eu entendo a minha mãe. Ela tem 86 anos, mas está um pouco cansada. Mas meu pai está vigoroso. Tudo dele é suco de acerola. Tem um pé lá de acerola que vira lama acerola. Tem uma época que ele não dá conta. Manga, tudo. Esse é o segredo. Ou você dá radicais livres, que está na batata frita, que está no hambúrguer, que está nos refrigerantes, ou você dá antioxidantes, que estão nos vegetais, nas frutas. Perfeito? Vamos lá. Ok. Então vamos escolher de que lado nós vamos ficar. Nós vamos ficar do lado onde nós temos os fungos e bactérias resistentes, as células saudáveis, nós dando alimento propício, ou nós vamos ficar do lado das bactérias destrutivas. São dois exércitos. Assim como na vida espiritual, aquele que nós alimentarmos mais vai vencer a guerra. As células são iguais, aprendizado. As células são iguais. Eu quero que vocês participem comigo, porque senão daqui a pouco vocês estão dormindo também, né? E é normal. Então vamos lá. As células são iguais, vamos dizer comigo. As células são iguais. Se alimentam de igual forma. Têm o mesmo sistema. E faz a mesma coisa. Quando eu cuido de uma célula, eu cuido do corpo todo. E quando eu adoeço uma célula, eu adoeço o corpo todo. Entendeu? Então, o segredo, se você sabe que você não pode acordar comendo pão com margarina e ovo, que você não pode acordar tomando café, pão de queijo, cuscuz de milho, quando você entende isso e faz a transição, eu tenho ensinado algumas pessoas que querem aprender como se deve começar o dia. Sabe como se deve começar o dia, irmão? Nós que somos cristãos, crentes, o que é que a gente faz? Vai na nossa Bíblia, não é não? A gente pega a nossa Bíblia, coloca aqui, tem gente que pega a lição também. Eu acho muita coisa para um momento só, mas tem gente que estuda tudo ali de manhã. E aí, você põe a Bíblia ali e diz: Senhor, obrigado porque eu estou com vida, e vai lá na cozinha, pega um pauzinho de canela, tá? Separa aqui 2 pauzinhos de canela, pega um pedaço de gengibre, separa aqui esse pedaço de gengibre, pega 3 a 4 cravos da Índia, separa aqui, pega um pedaço de raiz de cúrcuma, que vende nas feiras aí, cúrcuma, raiz, não compra o pó porque pode estar misturado, então compra a raiz, separa aqui, pega
um limão, pega um limão, tira a casca, coloca de ladinho ali a casca, tá? E põe o limão de lado também, tira aquela casca verde do limão. Pega, para uma pessoa, 500 ml de água. Ei, irmão, é para tomar banho? Não, é para tomar 500 ml de água, você vai ferver aquilo ali. Põe a água para ferver, a água está fervendo, você coloca dentro o pau de canela, o gengibre, a cúrcuma e o cravinho. Tampa, 8 minutinhos, 7, 8 minutinhos, tá? Você desliga o fogo, pega aquela casca do limão e coloca dentro do fogo desligado, abafa 5 minutos. Você tem uma bebida anti-inflamatória, antioxidante, revitalizante, desintoxicante. É assim que você amanhece o dia. E você começa a pôr na xícara. Quem vai para o trabalho, põe numa térmicazinha e leva para o trabalho, vai bebendo. Não tenha pressa de comer não, irmãos. Ninguém está esfomeado, a gente não está vindo da Etiópia, de lugar que não tem comida. Entende? Não tenha pressa. Aí quando dá ali 9, 9h30, aí você vai para o teu Tupperware, que você separou um pouco de aveia, tá? Eu vou dizer o que eu faço, né? Quando é Tupperware, eu ponho numa tigela de louça, um negócio de louça, e tampo, e levo para a faculdade. O que eu tenho ali? Se tiver frio, eu faço uma papinha de aveia com leite de coco em pó. Tem muito aí nas aulas realistas, tá uma delícia. Leite de coco em pó. Faz a papinha, a Mari faz para mim, na realidade. Eu faço pouco, a Mari faz. Vou pegar logo o jogo, ela que faz. E aí, ela põe 2 castanhas, 2 nozes e 2 amêndoas. 2 só. Se tiver abacate, ela coloca um pedaço de abacate. Se não tiver abacate, ela coloca banana. Se não tiver banana, ela coloca maçã. Coloca alguma fruta ali. E eu levo. 9, 9h30, meus amigos já estavam tudo com um buchão assim. 20 anos, um buchão assim, andando assim. Parece que estão prêmio. E aí o que acontece? Eles já comeram coxinha lá embaixo, já tomaram café, Coca-Cola. Opa! Aí o velhinho vai e abre aquele negócio lá e começa a comer aquela papinha. Está espalhando ali, velho, né? Comendo papinha. Só que o seguinte, vocês estão vendo que eu estou com uma coceirinha na garganta, tá? Meu sistema imune baixou agora que eu terminei o semestre, o último agora, e não parei, irmãos. Trabalhando, atendendo, e já viajei para cá, e dei palestra no final de semana passada, e estou aqui, e não paro, a semana toda atendendo. Então, lógico que o meu organismo, que não está tendo descanso, ele está acusando, eu estou tomando própolis aqui, tá? Mas de vez em quando vocês estão vendo que eu estou com uma reação, de uma irritaçãozinha na garganta, normal. Charlie Chaplin já dizia, eu não sou máquina, sou homem. Então eu não sou máquina, eu sou um homem. Então o organismo esgota. Eu vou ter umas férias de 3 dias lá em São Luís, daqui a pouco. 3 dias. Eu vou trabalhar também lá para fazer palestra e atendimento. Está mais ou menos claro, irmão? Vamos desintoxicar? Vamos desintoxicar? Pedro, mas afinal de contas, vamos desintoxicar. O que nós fazemos para resolver? Vamos lá, Mário. Desintoxicar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso fígado é o guardião, tá? Ele é o guardião da nossa saúde. Tem um ácido, um hormônio que fica no nosso fígado chamado glutationa. Nós precisamos aumentar a nossa glutationa, porque ele ajuda na desintoxicação do fígado, e o fígado, ele tem a função número 1 de desintoxicação. Olha só o que eu vou fazer para aumentar a minha glutationa. Segredo, para quem não quiser ficar doente. Segredo, vai no lugar onde tem alho, compra aqueles alhos que ficam os menores. Sabe aqueles dentinhos pequenininhos? Você vai catar ali e vai colocar ali, que aquilo é raro, aquilo é uma preciosidade, porque a gente só encontra alho com dente desse tamanho, né? Então eu estou te convidando aí a catar aquele que ninguém quer, os dentinhos pequenos, esses são medicinais. O grandão você vai levar para tempero, tá bom? Então você vai separar e todo dia de manhã, quando você fizer esse chá que eu expliquei, você vai pegar e colocar 3 cápsulas de alho. Sim, só tira aquela casquinha de cima, não mastiga, tá? Porque mastigando tem um ácido, como você está em jejum, ele vai machucar um pouco. Então põe, irmãos, faça isso sistematicamente, que vocês vão ver que aumenta a tua glutationa e você não tem problemas de saúde. Então alho, que mais? Couve, suco de couve, que mais? Brócolis não se cozinha, irmãos. Brócolis se dá choque térmico.
Põe o brócolis e o couve-flor numa tigela de vidro, esquenta a água, coloca em cima e já tira, só para espantar ali, entende? Não coma brócolis cozido porque ele não tem nada, só bagaço, tá bom? Então é gostoso, quer sentir o sabor do brócolis, dá um choque térmico e come. O que mais? Rabanete, que saudade, irmãos, lá em Cidade do Leste, eu gosto muito de lá. Você não imagina como é difícil viver lá. Tudo isso, quando a gente encontra, é muito caro. Não é essa fartura que tem nas feiras em São Paulo. É muito caro, irmão. E é complicado, às vezes a gente não consegue ter tudo isso lá. Cebola branca para cozimento, roxa, crua. Homens, convido vocês para comer cebola. Quer ter saúde, homens? Cebola roxa. Irmão, e aquele negócio que acontece no processo? Ah, irmão, aquilo é o amor, todo mundo suporta o amor, não é não? Cebola roxa. Ah, e as mulheres? Cuidado, mulheres, a cebola não é um alimento muito de mulher, o alho é. Depois eu posso explicar no particular por quê. Ok? Abacate aumenta a glutationa também, beterraba aumenta o sistema imune, a glutationa, couve está de novo, é tão bom, e aspargo só que não pode comer. Alecrim, irmãos, alecrim, coloque alecrim na água, tome todo dia 2 copos de água de alecrim, ó, sabe aquela chave que você esquece? Não mais esquecerá. Sabe quando você esquece daquele compromisso, daquele outro? Não mais esquecerá. Água de alecrim, irmão, uma bênção. Cúrcuma, eu falei, eu amanheço o dia com cúrcuma e anoiteço. A cúrcuma eu uso de manhã como anti-inflamatório, juntamente com gengibre, com canela, com cravo, com limão. Lembra da casca de limão que eu coloquei? Ninguém ficou curioso? Fungos e bactérias virais. Se você tem hábito de colocar dentro do chá a casca, não é para cozinhar, depois que está quente, isso ali tem antifúngico, antibactericida, fabuloso, protetor, tá, do nosso organismo. A cúrcuma, altamente anti-inflamatório, calmante à noite, sabia? Ele é um calmante no período da noite, a cúrcuma. Orégano. Quem tem problema de azia aí? Azia. Quem come tem aquele problema de má digestão e vai buscar lá um omeprazol da vida. Irmão, toma chá de orégano. Chá de orégano é uma bênção. Pesquisa. Tudo que eu estou falando, as pessoas mais atentas, pode tirar foto, pode pesquisar, porque eu gosto que seja que nem os bereanos. Lembra dos bereanos da Bíblia? Ele falou, vou pesquisar, para ver se ele não falou uma mentira ali. Tem que pesquisar, irmãos. Vamos lá, grão de bico, pimentão, amarelo, vermelho, maravilha. Ó, grão de bico, aumenta o triptofano. Se você aumenta o teu triptofano, você aumenta o quarteto mágico da alegria, da saúde mental, dopamina, endorfina, serotonina. Dopamina, endorfina, serotonina e, tá faltando uma, ocitocina. Mária é o segundo cérebro meu. Quando eu esqueço, ela está sempre pronta. Amém, Senhor. Vamos lá. Recomeçar. Irmãos, vamos recomeçar um novo estilo de vida? Vamos recomeçar? Está na hora, irmãos. Vamos recomeçar. Toda vez que você coloca vitaminas, você não absorve uma vitamina, você absorve os aminoácidos. A digestão são os aminoácidos. Só que quando eu tenho uma disbiose, isso acontece ou não acontece? Não acontece. Então, o que eu tenho que fazer, Pedro? Corrigir a disbiose. Mas como eu vou falar um pouquinho, os ácidos graxos, irmãos, abandone óleos hidrogenados. Faça uma programação, vai lá na zona cerealista, compra um balde de óleo de coco, usa. Ah, Pedro, mas a fulana de tal, eu vi na televisão, a nutricionista, a dona Joana, a dona Maria, falou que o óleo de coco faz mal, que ele é saturado. Vem comigo aqui, ó, só eu e você agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus, o Deus do céu, tá? Ele saturou o coco no pé. Como assim? O coco, quando você tira, ele já é saturado. Não foi o homem que saturou. Será que Deus cometeu um erro? Quem que já te disse que é proibido comer coco? O óleo de coco tem ácido cáprico, caprílico, caprônico. São ácidos anti-inflamatórios, anti-demência, anti-câncer. Então, quando você leva esse óleo para o fogo, ele já está saturado. Entendeu? Ele não vai mais saturar.
Quando você leva uma gordura comum, ela satura e te faz mal. Mas óleo de coco não. Mas eu não gosto do sabor. Irmãos, ou a gente quer viver ou a gente quer morrer. Ou a gente quer ter saúde ou a gente não está nem aí para nada. Então, eis que eu vos ofereço, vos proponho a vida e a morte. Portanto, escolha a vida, diz o Senhor. Oi, Mari. Próximo, a Mari está acelerada porque ela sabe que o tempo está descarregado, né, Mari? O tempo está passando. Vitaminas e minerais, micronutrientes. Pedro, na alimentação, eu tenho que colocar todos os nutrientes e minerais? Não. Mas Pedro, organizando melhor? Não. Por que não? Porque o nosso alimento está deficitário desde a terra. Quem ouviu falar já que nos tempos antigos eles davam descanso sabático para a terra? Quem já ouviu falar? Não existe mais isso. Se planta uma fruta, um legume, um grão no mesmo lugar a vida toda. Aquele solo, por mais que eles comprem adubos, fertilizantes, não conseguem mais ter todos os nutrientes essenciais. Perfeito? Então, na alimentação, então o que a gente faz? A gente tem que aprender a investir na nossa saúde. A gente investe no carro, a gente investe na tinta da parede de casa que está descascando, da telha que quebrou, do pneu que está careca. A gente compra roupa porque uma roupa está velha. Mas isso aqui, chamado tempo do Espírito Santo, não tem dinheiro, irmãos. Eu não cuido disso, não dá. Eu vou comer nas borrinhas que vai andando aí. Só que quem não tem tempo para cuidar da saúde, uma hora vai ter que cuidar da doença, irmãos. Tá? Quem não tem disposição, uma hora. Recomeçar oxigênio. Temos que respirar oxigênio. Como assim? Respiração consciente. Pare perto onde tem uma árvore, gaste 3, 4 minutos. Inspire oxigênio. Expire gás carbônico. Essa troca gasosa, ela tem que acontecer lá nos alvéolos pulmonares, as bolsinhas de troca gasosa. Ou você troca ou fica. Se fica, vai para a corrente sanguínea. Aí, quando eu tenho muito gás carbônico na minha corrente sanguínea, eu tenho muita acidose. Se eu tenho muita acidose, eu não estou falando de acidez, estou falando de acidose, tá? Que a gente vai já falar sobre a escala algaritma de pH. Oxigênio, recomeçar frutas e ramos, energia vital para a vida, cura doenças. O crudivorismo, as frutas, os legumes crucíferos curam doenças, irmão. Eu vou pontuar uma coisa, eu não estou mais falando isso, porque traz sofrimento para mim e para a Mari, mas eu vou dividir com os irmãos. Quando descobrimos o último câncer do meu filho, eu chamei ele. Filhão, o Pongete tinha me levado para Palmas, está lá em Palmas, no Tocantins. Eu fui lá com um projeto. Filhão, que coisa, né, filhão? Filhão, eu tenho que te propor uma coisa. Vamos fazer uma dieta crudívora. Só que assim, é uma dieta dolorosa, porque a gente vai tirar tudo que é cozido, filho. Tudo que é cozido. E você vai ficar só no puro. E ele estava empolgado, assustado, né? Porque nós tínhamos descobrido os pólipos no ouvido, que era o começo dos cânceres, já tinha dado positivo para o carcinoma epidermoide, e ele aceitou. Irmãos, fizemos 22 dias de crudivorismo. O tumor derreteu o ouvido dele. Eu vou repetir. O tumor derreteu. Eu limpei o tumor derretido. Saiu. A gente fez todos os exames em Palmas. Os médicos, o médico adventista lá, da minha igreja, Central de Palmas, chamou outros médicos, não tem mais tumor, está limpo o canal auditivo. Só para tirar as provas 9, viemos para São Paulo. A doutora Tete, não é cristã, está nas clínicas, cuidava do meu filho a vida toda, acompanhou ele. Olhou tudo. Ô Mari, ô Pedro, que era ele, né, Pedro Raikers, onde foi feita essa cirurgia muito bem sucedida, olhou os exames, tudo, não tem mais nada aqui. Fizemos um culto de gratidão na igreja central, para comemorar a restauração em 22 dias. Não me pergunte o que aconteceu depois, irmãos, porque não foi dado continuidade ao tratamento, que era para curar, porque o tumor não era o câncer. O tumor nunca é o câncer. O câncer é uma mutação celular. O tumor é a febre do câncer. Entenderam isso?
O tumor é a febre do câncer, é a sintomatologia, não é a doença. Então matamos o sintoma, mas não matamos a doença. Voltou a dieta normal, sem queijo, mais normal, com cozidos. Nunca mais voltou. Aí sabe quando meu filho estava perto para morrer? Sabe o que ele disse para mim? Sabe o que ele disse para mim? Poxa, pai, o senhor dizia para eu sair, pai, daqui da frente do computador e tomar sol. Poxa, pai, o senhor disse que era para fazer dieta cultiva, pai. Não fiz agora, pai. Quero tanto viver, pai. Irmão, eu não estou fazendo um drama. Eu poderia fazer um drama aqui, porque foi terrível ver meu filho morrer de câncer. Eu não estou fazendo um drama, eu estou contando a verdade. O que a Bíblia diz, ela não diz porque é coisa de crente, não. É porque é verdade, está provado na ciência. Os fitoquímicos revertem boa parte das enfermidades, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Sistema linfático, a gente tem um sistema que acontece a desintoxicação. Quando Deus, o Criador, nos fez, Ele nos fez para movimentação, caminhada, trote, alongamento. Se não tem caminhada, se não tem trote, nós ficamos com o esgoto, porque o sistema linfático é como se fosse o esgoto. É através das linfas que nós desintoxicamos, suor, fezes, urina e linfas. Nós desintoxicamos. Não fez, não se movimentou, tem vida sedentária, você é intoxicado. Se é intoxicado, você é ácido. Se é ácido, você está vulnerável a todo tipo de enfermidades oportunistas. Próximo. pH sanguíneo, irmãos, neutro, 7. 7,35, 7,45. É a escala de neutro 7. 7,35, 7 é a escala do pH normal, que nós devemos ter. Toda vez que você tem um pH abaixo de 7, você está em risco de morte. Inclusive, quando a pessoa está morrendo, eles veem um pH, fica 6, 5,8, está morrendo, não tem mais jeito. Tá? Não tem mais jeito. Então, o que eu vou fazer para esse meu pH se manter entre 7,35 a 7,45? Caminhar, respirar, dormir, comer vegetais, deixar alimentos inertes de lado e tentar viver uma vida mais tranquila possível, no sentido de não ficar carregando traumas, dores, mágoas, pensamentos pessimistas de destruição. Irmãos, um dos elementos que prejudicou meu filho nesse último câncer, o emocional dele. Quando ele era menino, curou 2 cânceres, porque ele não sabia o que nós estávamos fazendo com ele. Quando ele teve consciência, ele adoeceu a mente. Adoeceu a mente, não reverteu mais o câncer. Então, quer curar, cure primeiro a sua mente. Porque com doenças emocionais não se reverte doenças. Alcalinidade. Nós falamos de aminoácidos, de ácido graxo, de vitaminas, minerais, de oxigênio, energia. Isso tudo é para renovação celular. Próximo ano. Nós também já falamos do exército, ou aquele que eu alimento, mas é aquele que vai vencer. Suplementação. Irmãos, vou falar um pouquinho de suplementação aqui para os irmãos. Vamos lá, eu vou para o ponto propriamente dito. Homens de ouvido aberto. Nós, homens, temos que zelar por um hormônio que nós temos, chamado testosterona. Quem já ouviu falar de testosterona? Homem sem testosterona é um homem com gordura abdominal acima da média, tá? Porque todos nós que temos 40, 50, para não ter nenhuma gordurinha aqui, é muito raro. Mas toda vez que você vê aquele pote de gordura aqui, é porque testosterona está baixa, tá? O que mais que faz com que um homem perda de muito cabelo, testosterona baixa, desânimo? O homem chega em casa do trabalho, aí liga a TV lá no William Bonner e fica lá, aí pega aquela bacia que ele não comeu de dia, põe aquele pandu, que a gente chama no Maranhão, né, Elias? Pandu,
põe aquele monte de comida lá e para dentro. Daqui a pouco toma um copo uma jarra de suco, né, de laranja ou de groselha e vai deitar. Candidato a um infarto do miocárdio. Não tem como ter saúde assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir, vai melhorar com tríbulos terrestres. Quem faz isso, Pedro? Quem vos fala, quem estuda o tema, tá? No meu atendimento eu cuido de homem e de mulheres. E eu estou aqui para abençoar essa igreja também, tá bom? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas eu quero que vocês entendam, tá? Eu tomo, viu, irmãos? E eu tomo, eu não vou me gabar não, viu? Mas eu tenho aquela energiazinha de 49 ainda. E olha que eu já tenho 54. Irmãos, é incrível. Coloque no seu organismo aquilo que ele pede, que ele te dá uma resposta positiva. É incrível isso, é incrível. Vamos pro próximo. Rico em testosterona, imprescindível para a definição das características corporais e comportamentais do homem, responsável pelo desejo e desempenho sexual. Eu sei que tem muita gente aí que fica constrangido em falar de sexo, viu, irmão? Mas nós estamos aqui porque o sexo existe, tá? Senão não tinha ninguém aqui, então não era para ficar constrangido não, porque foi o Deus Criador que fez todos os mecanismos. Então o homem, para ser vigoroso, ele precisa estar com nível de testosterona. E a mulher? Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Vitamina D. Eu falei de manhã que foi feito um estudo e pessoas que tinham menos de 25 nanograma por litro de sangue tiveram o óbito de Covid. Tristemente. Não foram poucas pessoas. Isso já está aprovado. Como eu consigo colocar a vitamina D3, Pedro, em dose satisfatória no meu organismo? Primeiro, ou você tem tempo para ficar entre meio-dia e 4 horas da tarde, pelo menos 20 minutos no sol, pegando o raio ultravioleta beta, o B, tá? Pelo menos 20 minutos, peito e costas. Pelo menos 3 vezes na semana, quando nada acontecer. Quem tem tempo para isso? Eu não tenho. Tem tempo, irmã? Então faça isso, põe uma tanguinha, vai pro quintal lá. Tem que ser corpo nu, viu? E depois não pode tomar banho na próxima hora. Aquela gordurinha que fica no corpo, aquele suor, não pode ser lavado, porque há todo um processo até chegar no fígado e fazer a transição para a D3 ativa. Então se tomar banho já ferrou tudo, na próxima hora, ok? Tem que tomar banho, não na próxima hora que sai o sol, tá? Então é a única forma. D3 para que serve, irmãos? É incrível, está relacionado a tudo no meu organismo, a D3. É inegociável. Ou eu tenho, ou eu tenho. Não tem jeito. Vamos lá. D3 para o homem, diminui a ansiedade, depressão. Eu sei que muita gente fica com depressão a vida toda. E fica na mão de um psicólogo, fica na mão de um médico, toma um ansiolítico e não sai do quadro. Não vai sair, irmãos. Se não fizer a cartilha de Deus, não vai sair. Não vai sair. Sistema imunológico, força, energia. Vamos lá, pode passar, porque é muita coisa. Cloreto de magnésio. Quem sente dor nas articulações? 300 funções distintas. Magnésio. O cloreto é um dos magnésios. Nós temos o cloreto de magnésio, nós temos o magnésio de malato, temos o glicinato, tem o magnésio quelato, tem o eritrionato, temos vários tipos de magnésio, cada um com a sua função distinta. Não faz cocô, está preso, quer colocar para fora como desintoxicação, não como padrão, mas como desintoxicação, cloreto de magnésio, tá? Ah, meus músculos, eu tenho sentido que eu tenho artrite, artrose e tal, inflamações nas articulações e tal. Magnésio de malato. Ah, eu estou me esquecendo de tudo e tal, não está legal. Eu preciso dar uma upgrade, né? Um upgrade no meu cérebro. Magnésio eritrionato para o cérebro. Vamos lá, já falei sobre magnésio, passa tudo, Mário. Vamos para o Lugol. Chegou na vez do Lugol. Irmãos, o Lugol é incrível. Todos nós teríamos que ter um vidrinho desse aqui em casa. Não como uma coisa de uma vez. Mas isso aqui eu estou vendendo para os irmãos um conceito. Tem que ter para quê?
para que você tenha saúde orgânica. Por quê? A tireoide é iodo dependente, a próstata também, o seio é iodo dependente, o ovário também. Então não adianta, tem que ter Lugol, tem que ter iodo e iodeto de potássio. Pode ser em cápsula, pode ser. Não, magnésio quelato em cápsula. O cloreto de magnésio tem a opção do salzinho, né? O problema do salzinho, irmão, que às vezes a gente não tem noção de quantidade. Aí toma demais, dá uma diarreia, sente um desconforto. Então na realidade, minha sugestão sempre é para ir para as cápsulas. Lógico, tem que ter um terapeuta, alguém à frente para induzir para uma marca boa, para fazer um bom aconselhamento de dose, ok? Houve uma diminuição da ingesta de iodo em torno de 30% entre os anos 1970 a 2000. Certamente os nossos pais consumiam o dobro do iodo que consumimos. A terra está deficitária, não tem iodo. Agora, sabe como você coloca metais pesados para fora do organismo? Com iodo. Aquela panela de alumínio que você tem, ela há 30 anos, que ela comprou ela dessa grossura, ela está dessa grossura, você já comeu a panela todinha. Porque você sabe que na medida que a gente cozinha e coloca sal, e coloca tomate, e coloca alimentos ácidos na panela, vai desgastando, né? Pois esse alumínio, que é cancerígeno e dá demência, ele fica todinho no nosso organismo. A gente precisa de iodo para quê? Para quelar e oxidar aquele metal pesado e não permitir que aquilo cause danos irreversíveis no organismo. Próximo. Vamos sair do Lugol, é muita coisa, próstata. Maca peruana. Sabe aquela tua mulher, irmão, que está desanimada? Você conversa com ela, eu quero dormir. Progesterona. Da mesma forma que tu precisa elevar a tua testosterona, a mulher, depois dos 35 anos, ela começa a diminuir a progesterona, tá? E aí o que acontece? Que ela fica desanimada, acumula muita gordura no abdômen. Para manter aquela bichinha ali bonita, o investimento é alto, irmãos. Entendeu? 56, quase 60, então mais da menininha. E eu gosto que o cara diz assim, olha aquele velhinho com aquela menina bonita. E eu fico todo convencido. Mas é isso, irmão, tem que investir na sua esposa. Tem que investir na saúde orgânica da sua mulher. Porque senão, só dar carne e pão e queijo, isso rola, isso não rola. Isso não vai fazer ele ter mais saúde. A gente tem que entender isso. Maca peruana. Não vou ler, é muita coisa e muito bom, mas vamos para a próxima. É muita coisa. Vai passando tudo de maca, que eu estou passando aqui. Curcumina. Já falei de cúrcuma também. Um anti-inflamatório, um anticâncer poderoso. Tenha cúrcuma em casa, irmão. Quer deixar a cúrcuma mais poderosa? Coloque quando você vai tomar cúrcuma, ou gengibre ou pimenta preta. Potencializa a cúrcuma e ela fica mais poderosa. Eu quero tomar em cápsula, não tem problema, só que precisa ser uma boa marca. Pois não, irmão? Do reino, um pouquinho, sabe? Só para otimizar. Pode comprar o pó já. A gente vai abrir pergunta. Nós vamos abrir pergunta já. Só quero concluir aqui, irmão. Vamos ensinar como usar a curcumina, ela planta, viu? Vamos lá, óleo de linhaça. Lembra da inflamação endotelial? Óleo de linhaça desinflama, rica em ômega 3, óleo de linhaça. Pedro, e o ômega 3 de peixe? Se você morar no Chile, perfeito. Morar na Austrália, perfeito, porque tem águas frias profundas. Em países nórdicos, perfeito, mas o ômega 3 que a gente toma aqui no Brasil é um ômega 3 oxidado de peixe, porque a temperatura de onde vem para onde toma muda. Então tem estudos que mostram que causa mais malefícios o ômega 3 de peixe do que benefício. Então, ômega 3 de linhaça cura enfermidades, causa benefícios sem precedentes. Vamos lá. Coenzima Q10, irmãos, a ciência descobriu um produto. Você só será hipertenso se quiser. A ciência descobriu um produto que
hipertensão arterial. Você cura uma hipertensão arterial com uma boa dieta e coenzima Q10, porque ela desinflama o endotélio, tira as placas de gordura. Coenzima, nunca esqueçam esse nome, coenzima Q10, uma grande descoberta da medicina. Vamos lá, Mário. Não vou ficar preso aí também não. Pronto. Agora lembra daquela desbiose? Já ouviram falar de kefir? Kefir? Pois é. Existe kefir de água e o kefir de leite. O que eu recomendo para os irmãos? Kefir de leite, mas que se use o leite de coco. Compra o coco e faça o leite. E alimente o seu kefir e faça o seu iogurte. Irmãos, no YouTube, na internet, tem várias pessoas que ensinam. É a única forma de modular a sua desbiose intestinal. É tomando kefir, tá? Ou de água, tá? Ou de leite, usando o leite de coco. Outra coisa, vamos lá, Mário, próximo. Kombucha. Quem já viu falar de kombucha? Irmãos, eu sou viciado nisso aí, kombucha. Pensa numa coisa boa. Mais uma vez, irmão, o mérito não é meu, é da Mari, porque ela que faz, eu só tomo. Mas ela faz sabores incríveis de kombucha. E a kombucha, ela é a melhor moduladora da microbiota humana. O que é melhor moduladora? Se eu estiver falando difícil, ela vai equilibrar aquelas bactérias boas e ruins, e teu intestino vai funcionar perfeitamente. Eu não estou falando de funcionar, de ir ao banheiro ou deixar de ir. É no processo digestório, de absorção, no processo hormonal incrível. Kombucha, irmão. Dá no YouTube lá, pesquisa, incrível. Teu sistema imune melhora, quer dizer, você melhora toda a tua função orgânica tomando a kombucha. Entende? É fabuloso. Próximo, Mário. Kombucha. Incrível. Não sei porque eu coloco tanta coisa que eu nem tenho tempo para falar de tudo. Vamos lá. Pode passar própolis. Não vou falar que própolis é antitumoral. Eu não vou falar que clorela é rico em triptofano. Se você tem triptofano, aquele quarteto mágico melhora. Endorfina, serotonina, ocitocina. Você desinflama o cérebro. Você tem alegria. Você sai de um quadro de depressão. Clorela é uma alga também, tá? Mas nós não temos cultura de usar algas, tomar algas. Então tem elas em cápsula. Incríveis. Outra coisa, da mesma forma, porque ela tem o iodo, ela quebra metais pesados, ela bloqueia os metais pesados que estão no nosso organismo aí, prontos para causar demências e doenças autoimunes. Espirulina, a mesma função. Sabe aquela criança desnutrida? Que você dá alimento, não quer comer, dá espirulina e clorela para ela, você vai ver teu filho ter cor, ânimo, força, saudável, não fica resfriado. É incrível, incrível. Espirulina e clorela. Próximo, Mário, vamos para o próximo. Eu estou até com medo de não fazer o segundo, porque o que eu vi que eu gastei de tempo aqui. A arte é longa, a vida é breve, a cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Para os males extremos só são eficazes os remédios intensos. Tudo acontece conforme a natureza. Isso aqui coaduna com a minha própria história, tá? Porque a cura ela está ligada ao tempo e às vezes à circunstância. Nem sempre a cura acontece. Então, cuidar da saúde é mais barato do que cuidar da doença. Que seu remédio seja o seu alimento e seu alimento seja o seu remédio, tá bom? Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma quando está na guerra. Então, irmãos, são conceitos incríveis. Que horas nós temos?